Interaja conosco, inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, se quiser, também comente e compartilhe esse vídeo. E agora na nossa entrevista desta manhã nós temos a presença aqui nos nossos estúdios da Fernanda Tápero. Ela é secretária da Cultura, Turismo e Esporte e Lazer do município de Serafina Correia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os rádio ouvintes da Rádio Rosário. O nosso assunto de hoje, Fernanda, é sobre o lançamento do projeto Memórias Vivas, que tem uma parceria da Prefeitura aqui de Serafina Correia, do jornal Estafeta Regional e do Gauchinho.com. Como é esse projeto que será lançado hoje, Fernanda? Este projeto, Marcos, ele foi idealizado há muito tempo. Então, estando à frente da Secretaria de Cultura, eu sempre procurei valorizar todas as pessoas que construíram a história de Serafina Correia. E quando a gente busca saber um pouquinho mais da história de Serafina Correia, a gente ouve sempre as mesmas histórias, né? A gente ouve mais a nossa história voltada para questões políticas, econômicas, industriais. E a gente fala dessas pessoas que idealizaram, que construíram este lado da história de Serafina Correia. Valorizamos, reconhecemos, mas precisamos reconhecer outros lados da nossa história. Nós precisamos reconhecer pessoas anônimas que também fizeram a nossa história acontecer. E esse é o espírito desse projeto. Então, Memórias Vivas trabalha com o depoimento de pessoas que estão na nossa comunidade, que estão conosco ainda, mas que fizeram parte, de uma forma ou de outra, da construção da nossa história. Se não de forma direta, de forma indireta, participando, convivendo com as pessoas mais antigas e que construíram Serafina Correia nos ofícios mais simples, como a ferraria, o primeiro barbeiro, quem era a benzedeira, para quem recorriam quando a gente não tinha hospital, as pessoas que fizeram o esporte de Serafina Correia, como surgiu, as pessoas que trabalharam dentro do frigorífico ideal, como era no início. Então, é uma outra visão da história de Serafina Correia. Uma visão de pessoas que construíram com o trabalho, com as mãos, a história de nossa cidade. Fernanda, como é que foi o contato com essas pessoas que estarão participando deste projeto? Foi um projeto diferente, Marcos. Emocionante. Na verdade, o Thales, né, responsável pelo informe regional Gazeta aqui de Serafina Correia, ele me propôs uma parceria que veio de encontro a esse sonho que a secretaria também tinha. Então, junto com o meu colega de trabalho, Marinho, eles foram entrando em contato com as pessoas, conversando, se apresentando o que foi o projeto, e a gente foi marcando dentro das possibilidades que as pessoas podiam, e também tomando todos os cuidados, né, diante da pandemia que a gente vem enfrentando, para que essas pessoas se sentissem tranquilas e seguras para darem o depoimento delas, de vida delas. E aí utilizamos o espaço do Telecentro, cedido pela Secretaria de Educação, e essas pessoas vinham com um horário agendado e com todos os cuidados, e sentavam ali e conversavam. Era uma conversa informal. E ao mesmo tempo que eles estavam contando parte da sua história, da sua família, de seus pais, de seus avós, era a própria história, porque muitos herdaram o ofício de seus antepassados. Então a gente teve, assim, além da questão cultural e histórica, existe um sentimento envolvido nesse trabalho. É muito emocionante. Ontem, que o Thales me apresentou o trabalho pronto, o primeiro depoimento, eu confesso para vocês, eu me emocionei. E é muito bonito, porque são pessoas que a gente encontra na rua. São histórias de vida que a gente nem imagina que aconteceram. Então, no depoimento, as pessoas contam como foi a vinda no navio daqueles que tinham menos condições. Contam detalhes, contam riquezas da nossa história que nunca foram lembradas antes. Então, eu volto a dizer, Marcos, a gente valoriza todos, cada um fez a sua parte, e esse é o momento de valorizar essas pessoas, que com um trabalho que de repente não foi tão assim grandioso, mas que não menos importante na construção da nossa história.
São pessoas anônimas, mas que contribuíram para a formação da sociedade e do município de Serafina Correia. Se você observar a história do nosso município, Fernanda, quando começou o trabalho de idealização, de emancipação do município de Serafina Correia, foram muitas as pessoas que estiveram à frente deste processo de emancipação. Mas um fato que me chamou a atenção é que o município de Serafina Correia, depois de ter conseguido a tão sonhada emancipação, começou praticamente do zero. São histórias, Marcos. Assim, para vocês terem... Eu convido assim, eu não vou falar muito aqui porque a ideia é despertar o interesse, é convidar a todos, que vai ser virtual, né, o lançamento, através da página do gauchinho.com e da página da Prefeitura, a partir de hoje, às 18 horas. Mas também nós vamos ter esses depoimentos impressos, né, no Gazeta, que vai circular o periódico semanal do nosso município. Então nós vamos ter a divulgação desse projeto na imprensa escrita e na falada. Mas são histórias, são detalhes da nossa história. Nós tivemos a oportunidade de conversar com uma das pessoas que participou da construção da nossa torre. Então, são histórias de quem construiu de verdade, quem estava lá no dia a dia, quem enfrentou dificuldades, o Cristo, como ele foi construído, quem doou. Isso tudo a gente conhece da nossa história. Mas como foi a construção? Que dificuldades eles enfrentaram? Então, é isto que o projeto tenta mostrar. Fernanda, e abrindo também a oportunidade para o pessoal do interior, como o Silva Jardim. Com certeza. Nós não trabalhamos só com pessoas que estão na sede do município. Nós vamos ter o depoimento também de uma pessoa bem importante de Silva Jardim, que começou praticamente a história do nosso distrito. Essa pessoa é uma senhora, ela vai contar como era a vida das mulheres, como foi a chegada dela lá, como foi a construção da família, como viviam, como trabalhavam, o que faziam com as crianças, porque não tinha creche, não tinha com quem ficasse. Então são histórias reais de pessoas que estão ainda aqui conosco e, como eu disse no início, são pessoas que herdaram o ofício de seus antepassados, muitos deles. Às 18 horas hoje, então, através dos meios que a Fernanda colocou em forma virtual, devido ao momento que a gente está passando aí da pandemia, a duração mais ou menos, Fernanda? Em torno de 10 a 15 minutos cada depoimento. Vai ser um depoimento por dia, a partir de hoje, dia 26 de maio, e o último depoimento vai ser dia 25 de julho, no dia do aniversário do município. Serão 61 depoimentos de pessoas que construíram a história de Serafina Correia. Por que 61, Marcos? Porque estamos comemorando 61 anos de Serafina no dia 25 de julho. 1960. Exatamente. Teremos então, portanto, esses depoimentos, esses relatos importantes de as pessoas que acabaram fazendo a história do município de Serafina Correia, como a Fernanda destacou, em várias atividades, desde a mais humilde atividade até a atividade que tem um pouco mais de destaque em relação. Mas o importante é o trabalho que foi desenvolvido por essas pessoas, é uma forma de reconhecimento para elas. Com toda certeza, Marcos. A gente quer de público agradecer a todas as famílias que abriram a história de as suas histórias, que permitiram que os seus familiares viessem e contassem as suas histórias. Ficar o agradecimento. Quem ganha não é a secretaria, não é o poder público. Quem ganha é Serafina Correia. É a nossa história que fica ainda mais enriquecida com essas histórias que antes a gente não conhecia. Detalhes importantes e emocionantes da nossa história. Fernando, o dia da semana vai ser sempre na quarta? Ele vai ser todos os dias, a partir de hoje, todos os dias nós teremos um lançamento virtual. E no periódico, aquelas pessoas que fizeram o depoimento virtual da semana estarão no periódico, na página do Estafeta. A pessoa pode então acompanhar e visualizar esse projeto acompanhar importante. Diariamente e no final, no sábado, quando chega o periódico, acompanhar todos os depoimentos da semana. A gente agradece então a presença de você aqui no microfone da Rádio Rosário nesta manhã, falando sobre o lançamento desse projeto, um projeto muito importante, retratando a história do município de Serafina Correia com pessoas que costumeiramente não dão entrevistas, mas que felizmente aceitaram este convite e vão poder também falar um pouco da sua trajetória, da sua história, da sua origem, da sua geração, enfim, são assuntos importantes relacionados à nossa comunidade com o lançamento do projeto Memórias Vivas,
uma parceria da Prefeitura Municipal, do Jornal Estafeta Regional e do Gauchinho.com. Resgate da história do município de Serafina Correia, 61 pessoas que estarão dando depoimentos, alusivo aos 61 anos do município de Serafina Correia, a partir de hoje até o dia 25 de julho. Exatamente. Eu gostaria de agradecer imensamente o espaço da rádio e mais uma vez convidar a todos que acompanhem essa belíssima história, e mais uma etapa da história de Serafina Correia.